Eu gostaria de... Já acabou, Romário? A ele sim. Desculpa. Eu vou perguntar a todos. Tá, desculpa, fica à Mas vontade. se quiserem cada um responder... Não, o que eu queria decide. fazer? O presidente Marco Maia está em votação, ele automaticamente encerra, mas nós vamos aqui dar a palavra ao Alberto Mourão para fazer a pergunta e, respectivamente, eles respondem logo os dois deputados. Ok. Pode ser? Claro, claro. Com a palavra o nobre deputado Alberto Mourão, autor do requerimento. Senhor presidente, Washington Reis, eu queria saudar rapidamente o ministro Marcos Fortes, na sua figura, saudar todas as pessoas que falaram nessa audiência pública. A audiência pública que nasceu de uma conversa entre a Abremar e os membros da comissão, subcomissão de portos, e que foi aceita plenamente pela Comissão de Turismo e de Esportes, no sentido de fazer uma audiência pública, no objetivo de nós mapearmos um assunto que vinha falando muito, que era de que nós teríamos a presença dos navios estacionados ao longo dos nossos portos durante os grandes eventos da Copa e das Olimpíadas. A Copa vai acontecer daqui a 2 anos e, por parte da Abremar, ela fala que não tem tido a informação por parte dos seus associados, que são as empresas de navegação, os armadores, de que o governo tinha conversado com os armadores internacionais de que esses navios virão para o país. Então, a gente tem uma questão. Nós sabemos que 2 anos antes de qualquer período de navegação é feita a venda dos pacotes. Então, se nós estamos em mês de julho e junho, já estão se vendendo os pacotes de 2014 no exterior, possivelmente para o público que faz o turismo naquela região, principalmente da Europa. O que a gente pode estar vendendo a ideia de que esses navios virão para cá, e na realidade as empresas não foram contratadas para que elas não vendam os pacotes durante os meses de junho e julho, para que possam atracar aqui. Depois, a grande indagação feita pela Abremar, que eu notei que não, na exposição não se fez essas perguntas, se nós vamos estacionar os navios, a gente sabe muito bem que se a gente olhar para o porto, vou dar exemplo do Porto de Santos, no Porto de Santos cabem 2 navios só no pier exclusivo para atracação de navios de passageiros. Pode-se colocar 6, 7? Pode, mas ele não pode ficar estacionado ali durante 24 horas, durante 40 dias ou 20 dias de Copa. Ele tem que sair ao largo, rumo à saída do canal. Então, isso não se operacionaliza com facilidade, porque se ele sair ao largo, ele volta e vai ter que pagar para a praticagem para vir e para sair, vai ter que pagar estadia de doca para ficar atracado no pier 24 horas durante o período, se ele ficar lá. Nós temos alguns problemas que vão onerar, porque quando você tem um deslocamento de um percurso durante o período de uma temporada, ele paga essas tarifas e esses preços, e já está calculado ele. Mas quando ele vai pagar 2 ou 3 vezes, se ele tiver que fazer a mobilidade dele, vai ser difícil. Então, a discussão se resume à questão de como vai se operar tecnicamente essa estadia dentro dos portos por parte dos navios. E se já foi conversado com as empresas internacionais de que se virão para o Brasil e se já estão tomando medidas para vir. A questão também é que se a Abremar veio aqui agora com uma nova sugestão de estender a temporada até o mês de julho. E aí tem aquela questão do visto de 6 meses e de alguns acordos internacionais de número de tripulação. E se vier para cá só para passar 2 meses, ele tem que também cumprir os acordos internacionais de número de tripulantes nacionais. E às vezes ele não faz chamamento dessa tripulação para passar 40 dias ou 20 dias e depois sair para o exterior para cumprir também um acordo internacional no exterior. Então, nós começamos a perceber, e se a gente vai estender o visto para 8 meses, a gente precisa de uma legislação especial, ou será o quê? Uma medida provisória, qual é o medida instrumento que nós vamos ter jurídico para adaptar isso. Nós estamos falando em 2014, nós estamos falando amanhã, tudo isso. Então eu vejo que
a audiência parece que não sinalizou com esses gargalos que a gente quer uma resposta de representantes do governo que se encontram aqui presentes, para que a gente possa ter a sinalização, ou só foi um discurso feito ao longo do período que nós vamos ter os navios. Quer dizer, nós estamos construindo os piers efetivamente para atender a Copa. Bom, se nós estamos construindo para atender a Copa, nós vamos ter navios lá? Ou nós vamos ficar vendo o Y ou o W vazio? Então a gente precisa fazer uma pergunta nessa questão. Eu vejo que, Romário, eu faço coro com você, eu tenho uma dúvida sobre esses dois grandes eventos em relação ao legado. Aliás, eu até acho que a gente devia ter um grande evento todo ano no país. Porque quem sabe assim, a gente conseguiria investir, que nem vai ser investido agora, 11 bilhões, que estão falando que vão ser 11 bilhões em mobilidade urbana, né? Nós investiríamos 4 bilhões e 600 em segurança, nós investiríamos 5 bilhões e meio em portos, nós investiríamos 3 bilhões e meio em comunicação, porque está um lixo a internet nesse país, nós vamos vai ser só para a Copa, né? O coitado do cidadão lá, que não consegue colocar uma banda melhor, né, um 3G, um 4G, ele não consegue navegar na periferia, ele paga alto. Pelo serviço que ele recebe, ele paga muito caro pelo serviço que ele recebe. Ninguém consegue fazer a navegação. Então, a gente está tendo um evento, e era bom com um evento cada ano. Quem sabe a gente conseguia reduzir os gastos públicos e aumentar a capacidade de investimento para dar qualidade de vida à sociedade. E que isso fosse feito itinerante também, esses eventos. Não saísse desses grandes polos metropolitanos e passassem a ser feito nas periferias do país. Quem sabe a gente conseguiria alargar os investimentos em todos os cantos do país e a gente conseguiria fazer um país, né, com mais acessibilidade aos bens públicos. Mas isso fica aqui, né, porque criticar dois grandes eventos publicamente é difícil, porque se criou a ideia de que é antipatriótico. Eu não diria assim, eu acho que agora a gente assumiu a responsabilidade jurídica, institucional. O país hoje é responsável perante os órgãos oficiais internacionais dos dois grandes eventos, assumiu, e aí o Brasil tem que abraçar isso. Está feita, a questão foi assinada, nós assumimos essa responsabilidade, a imagem institucional deste país não pode ficar comprometida lá fora, mas vai ficar sempre a pergunta, o que sobrará lá na frente? Eu acho que vale a pena nós fazemos o seguinte, pós-Copa e pós-Olimpíada, o Tribunal de Contas da União tem que fazer efetivamente um acompanhamento nos próximos 2 anos, junto com o Congresso, no sentido de buscar custo-benefício. O que nós recolhemos de efetivamente legado para a sociedade brasileira no sentido de retorno, de geração de emprego, de melhoria de qualidade de vida nessas regiões, o que foi que realmente nós recolhemos, para que a gente possa justificar esses altos investimentos que nós estamos realizando hoje. Ah, mas é o setor privado é que vai construir as grandes arenas. Ótimo. Que tal chamar eles, nesse momento, para fazer investimento nos metrôs do país, para que a gente possa ter acessibilidade? Nós hoje temos 100 quilômetros de metrô no Brasil. 100 quilômetros, nós levamos 25 anos para construir 100 quilômetros de metrô. A China tem 600 quilômetros em 10 anos. A gente não tem um transporte coletivo de massa que possa fazer com que o trabalhador leva 3 horas para chegar no serviço e 3 horas para sair do serviço. Ele leva mais 8 de trabalho, ele leva 14 horas da vida dele no trabalho. E a gente precisava aumentar a capacidade de transporte coletivo de massa e, para fazer isso, a gente precisaria de 40 bilhões de investimentos para dobrar o número de metrô no país. Dobrar, só dobrar. Fazer mais 100 quilômetros, precisa de 40 bilhões. A gente está chamando o empresariado para investir em outros setores, a poupança pouca que nós temos, e aí eu vou fazer, fica aquela coisa, ô ministro, de que é uma falsa ideia de que nós não estamos pondo dinheiro público na construção desses estádios. Por quê? Se o BNDES está aportando financiamento para as empresas que vão fazer os estádios, o BNDES subsidia juros. Esses juros, o dinheiro está sendo colocado no BNDES
é recursos captados no mercado, e aumenta a dívida do Tesouro, que pega esse dinheiro, aporta dentro do BNDES, que empresta subsidiado e paga um juros maior, captando seus títulos no mercado. Então, a gente está subsidiando parte dos juros, automaticamente tem dinheiro público sendo colocado nisso, que é o subsídio indireto. Então, a gente tem que parar com esse discurso que nós não estamos colocando dinheiro público e entender e reconhecer que há dinheiro público no sistema. E aqui fora aquele direto. Então, o objetivo mais importante desta audiência pública é a gente ter uma resposta por parte do governo de que se ele efetivamente conversou com os armadores internacionais para que em 2014 venham esses navios para o Brasil. E qual é a conversa que ele teve com os armadores internacionais e quais as reivindicações que os armadores internacionais fizeram para trazer os seus navios e quais adaptações vão ser feitas no calendário de temporada da Europa e ou a extensão do nosso calendário nacional. Eu quero terminar aqui para colaborar com a audiência. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Romário. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o deputado Alberto Mourão, porque é exatamente por essa linha aí que eu sigo. E quando eu me torno uma pessoa crítica em relação aos eventos, na verdade, não é em relação aos eventos. Eu concordo plenamente com o senhor. A gente poderia ter realmente, daqui para os últimos 30 anos, grandes eventos, mas que esses eventos, como o senhor falou, deixem legados para o povo. O senhor falou aí sobre dinheiro público. O senhor tem uma noção? Com os armadores internacionais e quais as reivindicações que os armadores internacionais fizeram para trazer os seus navios e quais adaptações vão ser feitas no calendário de temporada da Europa e ou a extensão do nosso calendário nacional. Eu quero terminar aqui para colaborar com a audiência. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Romário. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o deputado Alberto Mourão, porque é exatamente por essa linha aí que eu sigo. E quando eu me torno uma pessoa crítica em relação aos eventos, na verdade, não é em relação aos eventos. Eu concordo plenamente com o senhor. A gente poderia ter realmente, daqui para os últimos 30 anos, grandes eventos, mas que esses eventos, como o senhor falou, deixem legados para o povo. O senhor falou aí sobre dinheiro público. O senhor tem uma noção? O nosso governo federal, há 3 anos atrás, fez a seguinte colocação, 3 ou 2, que serão gastos 52 bilhões de reais para a Copa do Mundo. E desses 52 bilhões de reais, todos serão financiados por 100% dinheiro privado. Já foi destinado desses 52, 27 bilhões. Desses 27, se não me engano, 12 a 15, eu não tenho exato, já foram gastos. 97% dinheiro público. Só para o senhor ter uma noção de como o dinheiro público é o que está fazendo as obras e não, infelizmente, o que foi dito pelo nosso governo lá atrás. Presidente, só para finalizar, aqui para o nosso amigo, o senhor Aurélio Maduro, o senhor falou de alguns cenários, e o pior cenário o senhor acabou esquecendo de falar, que toda época, essas épocas de eventos no Brasil, são épocas de inverno no Brasil. Consequentemente, Caribe, Europa e muitos outros, calor. Então, a demanda de navios nesses outros lugares, ela é muito maior do que aqui no Rio, já que lá é alta estação e aqui não. Segundo aqui, algumas pessoas que participaram de outras audiências públicas da comissão na qual eu presencio, nós teremos problemas seríssimos de navios, tanto Copa das Confederações, Copa do Mundo e Olimpíada, porque
80% a 90% desses navios de grande porte que vêm ao Brasil, que saem do Brasil com turista brasileiro, nesse período, não estarão no Brasil. Foi afirmado aqui por eles. A pergunta eu faço ao senhor, como é que vai fazer? Apenas 10% dessa frota dará conta para essas necessidades que nós temos, e esses 10% serão realmente navios do porte do que realmente representam o evento que é do nosso país? Muito obrigado. Em relação à hotelaria, desculpa, só para fechar, em relação à hotelaria, que aqui é representada pelo senhor Ítalo, nós temos apenas hoje e o doutor Ítalo e o doutor Luiz Carlos Negro, apenas hoje 1,3% dos nossos hotéis, principalmente do Rio de Janeiro, eles têm algum tipo de acessibilidade. Esse é um dado importante para que os senhores, nessas novas obras desses novos hotéis, possam ajudar a que esse número possa crescer, segundo dados do IBGE, encomendado pelo Ministério do Turismo ultimamente. Muito obrigado. Com a palavra o ministro Márcio Fortes. Obrigado, presidente. Deputado Romário, terá o maior prazer em responder a todos os questionamentos. Obrigado pela sua amabilidade, meu respeito, meu passado. Muito obrigado. Sou carioca e tivemos uma ação muito junta lá no Rio de Janeiro, inclusive com a sua pessoa mesmo. Eu conheço bem. Em eventos lá. Eu sei da sua integridade. Em Volta Redonda, estivemos juntos lá. E quero registrar aqui o seu cuidado justamente nessa área de acessibilidade, nas pessoas que têm necessidade de atendimento especial. Eu também sou assim, no tempo do Ministério da Cidade, sempre nos debatemos pela questão de respeito à lei e à sua regulamentação, na exigência de habitações, de todas as nossas construções, seja do FINIS, da Minha Casa Minha Vida,